Hoje eu vou te contar como que eu emagreci 10 quilos em cerca de 2 anos e meio. Quero trazer para você com clareza, desde lá do início, como que era a Bruna, o ponto de partida, o que que ela pensava, o que que ela fazia, o que que foi acontecendo durante o processo até que ela chegasse com menos 10 quilos, que é atualmente. Primeiro, eu estou aqui com as minhas anotações, justamente para trazer de uma forma organizada para você, mas eu ressalvo que não foi algo cronológico. Não foi algo que, eu fiz isso, depois isso, e aquilo, e daí eu tive o resultado. As coisas, elas foram acontecendo, elas foram permeando. Vou trazer dessa forma para que seja uma forma mais clara de entendimento. E também gostaria que você ouvisse isso de coração aberto, de mente aberta, e principalmente tirasse só o que faz sentido para você e no contexto de vida que você se encontra, porque por muitas vezes eu já fui para a internet e peguei informações e coloquei na minha vida sem entender o que eu estava passando no momento. Então, tire somente o que tiver de proveito para o momento de vida que você se encontra, se você realmente se identifica com algo que eu vou dizer aqui. Se eu olho para trás, a Bruna de 2 anos atrás é uma Bruna que tinha o pensamento insistente de que ela precisava emagrecer. Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Daí tu vai me falar, tá, Bruna, mas agora tu emagreceu, por isso que tu não tem esse pensamento. Não, a gente já vai ver isso lá na frente. Mas eu sempre tinha aquela ideia de que eu olhava no espelho, eu estava frustrada e eu queria emagrecer. E a minha vida girava em torno disso, tá? A minha vida girava em torno disso. Eu organizava a minha rotina pensando no emagrecimento. E isso, cara, se tu faz isso, demanda muita energia. Tu sabe que é agoniante, porque eu sentava na mesa pro café da manhã, eu já tava pensando no almoço, e daí como que ia ser a janta, e daí como que eu ia organizar as marmitas e não sei o que, e como que ia ser o treino e tudo mais. E o que eu sentia na época? Eu sentia frustração de olhar no espelho e ver que não conseguia, ao mesmo tempo que eu sentia que eu era incapaz, eu me sentia uma pessoa indisciplinada daí, só que ao mesmo tempo eu tinha algo que eu falava, cara, como que eu posso pegar uma planilha de treino, eu prescrever uma planilha de treino, eu faça dia, faça chuva, faça sol, e eu não consegui pegar uma dieta e fazer o que tá na dieta. Isso me frustrava muito. Eu comecei a perceber também que, né, hoje eu tenho essa visão, né, mas na época isso era natural. Era normal para mim olhar para a comida e diferenciar já. Isso engorda, isso não engorda, isso é saudável, isso é saudável, isso não é saudável, isso eu posso comer, isso não posso, isso eu compro para ter em casa, isso não compro. Até que um ponto isso começou a se intensificar tanto que eu comecei a ter medo. Medo de comer, porque tudo ia me engordar. Tudo ia me engordar. Tudo que eu via ali ia me engordar. E eu comecei a cada vez controlar mais, a cada vez ter e aquela sensação. E daí quando comia algo que não era saudável, vinha a punição da culpa depois, de novo, que eu não deveria ter comido. Eu não, na verdade, eu nem conseguia saborear o que eu estava comendo, porque quando eu colocava tipo um pedaço de bolo, antes de comer eu já estava falando, cara, eu não deveria estar comendo isso. Isso vai me engordar. Isso não sei o quê. E eu comia nesse fluxo de sentimento, nessa situação. Até que depois vinha a sensação de culpa, não sei o quê, frustração de novo e virava a chave lá pro outro lado. Então eu ficava nesse modo operante e que eu sentia muito medo. Eu sentia medo mesmo de engordar, sabe? Eu tinha medo de comer, eu tinha medo que as coisas, tudo ia me fazer mal, entende? E isso estava ficando insuportável mesmo, assim, insuportável. E mais insuportável ainda porque eu dedicava muita energia a isso e eu não via resultados consistentes. E como eu sou profissional da área da saúde, a ideia sempre foi antes de déficit energético. Pego a orientação da nutricionista, prescrevo meu treino, déficit energético de treino, de alimentação, pá, vai ser resultado certo. Então era um looping mesmo assim, né? Porque daí todo início de ano, ou enfim, passava uma fase, eu entrava nesse looping. Motivação inicial, eu vou fazer acontecer, porque agora vai, porque eu consigo, porque eu vou treinar, porque eu vou fazer o que tá na dieta e eu não vou comprar as coisas que não estão na dieta e vai ser assim, blá 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 blá. Virou a chave totalmente pro outro lado. Aí eu entrava nisso e permanecia durante o tempo. Eu tinha resultados, eu tinha bons resultados, só que não se mantinham. E daí vinha o ciclo de frustração.
chicote nas costas. Por que que eu não consigo? Sou incapaz, sou uma bosta mesmo, não sei o quê. E blá, 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 chicoteava. Dava um tempo que eu chutava o balde, que se dane, vinha de novo uma motivação. Daí eu olhava na internet. Sabia que era o glúten. É o glúten que tá me fazendo engordar. Eu sou intolerante. É isso. Corta o glúten. A mesma motivação inicial, ó. Corta o glúten. Aí não tinha nem o mínimo raciocínio assim, ó. Cara, eu gosto muito de pizza, eu amo pizza. Eu não tinha nem esse raciocínio de, cara, tu não vai comer pizza o resto da tua vida, pão o resto da tua vida, porque você vai tirar o glúten pra emagrecer? Entende? Dava a mesma coisa, não conseguia manter, me frustrava, vinha, chutava o balde, sensação de incapacidade, eu sou um lixo mesmo, não consigo, blá, blá, chicoteada. Dava um tempo, entrava de novo no mesmo looping, o mesmo ciclo de novo. Era o leite agora, não era mais o glúten, eu sou intolerante ao leite, vou lá fazer um teste. Aí ia lá, fazia o teste, não sei o quê. Mesma situação, se frustrava. Então eu tava nesse looping infinito que era o modo operante da minha mente, porque ela só via isso, era só essa única forma que eu poderia fazer, e eu ia de um extremo para o outro. A mudança começou a partir do ponto que surgiu aqueles questionamentos sobre disciplina. Eu comecei a pensar assim, cara, como de fato eu sou tão disciplinada em uma coisa com o esporte ali, ou com os meus treinos, e eu não consigo manter uma dieta. Como que isso é possível? O que está acontecendo? Eu comecei a fazer esses questionamentos. Por que eu não consigo? E isso foi abrindo o leque. Até que eu digo assim, que teve um ponto mesmo que teve uma virada de chave. Mas essa virada de chave veio porque esses questionamentos começaram. Daí eu comecei a perceber o medo. Comecei a perceber que, cara, parece que tudo vai me engordar. Por que eu tenho medo de comer? Bolo de chocolate era uma coisa que eu gostava muito de comer, né? Quando eu era mais criança. E eu tava me privando. E isso começou a vir assim. Daí eu comecei a perceber que quando eu ia pra casa da minha família, eu me organizava toda mentalmente antes para comer. Eu comecei a vir isso consciente. Veio consciente. Até que o ponto da virada ali, que eu digo, teve a virada de chave, mas não foi só ela, no caso, né? Não é que ela é mais importante, mas ali eu vi nitidamente que mudou algo. Que foi um dia que eu tava no café da manhã, eu sentei, eu tava seguindo a dieta de uma nutricionista, eu coloquei tudo que ela mandou, blá, 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 comi, na verdade nem vi o que eu comi, só coloquei pra dentro, eu comecei a olhar pro lado. Olhar pro lado. O que mais que eu posso comer? O que mais que eu posso colocar pra dentro? Era essa, até que veio um estralo assim, Bruna, mas tu já tomou café da manhã? E na hora eu comecei a despencar de chorar. Foi bem engraçado, mas despencar, assim, de chorar. Porque ali eu vi que não era a quantidade de comida, porque daí eu vi que a minha barriga, né, o meu estômago não tava com fome, eu não tava mais com fome. E eu tava procurando coisa do lado para colocar para dentro. Eu peguei o meu caderno e comecei a escrever. Eu digo que é as técnicas do porquê, porque foi ali que eu defini que eram as técnicas do porquê. Eu escrevi, fiz uma pergunta para mim. Por que você quer comer mais? Por que você estava olhando para o lado para comer mais, para colocar mais coisas para dentro? Aí você começa a ir mais fundo no negócio. Aí eu respondia e sempre perguntava por quê? Porque eu quero me sentir cheia. Por que você quer se sentir cheia? Porque eu vejo que eu tenho que preencher algo. Preencher é uma palavra que foi bem forte assim para mim. Mas por que você precisa preencher? O que você tá querendo preencher, né? Por que isso? E daí eu ia lá e escrevia a resposta. E ali eu vi que a real causa nunca foi a quantidade de comida, de eu ser indisciplinada em não seguir uma dieta, em eu não conseguir de fato, ou eu não estar fazendo a coisa certa. Eu realmente só não estava olhando para a causa correta. Eu estava olhando para uma questão muito mais palpável a nível externo, mas o negócio era muito mais profundo. O negócio era muito mais interno. E justamente porque eu estava pegando a comida
como uma forma de dar conforto para algo que não iria ser preenchido com a comida. Eu comecei um processo muito profundo de entendimento de emoções, de sentimentos, de sentir, e nesse processo eu simplesmente deixei alimentação de lado, deixei exercício no sentido não que eu deixei de não fazer ou não, no sentido de realmente não era mais o foco. O meu foco foi direcionado para essas emoções, desses sentimentos, dessa coisa mais interna. Então, o primeiro ponto aqui para ti, uma das primeiras coisas, não das primeiras, né, que eu já falei muito, mas a mudança, ela sempre é interna primeiro, sempre vai começar de dentro. Não tem como você mudar o externo se aqui dentro você ainda é a pessoa de antigamente. Eu ainda era a Bruna que tinha medo de comer, eu ainda era a Bruna que estava buscando no alimento um preenchimento. Então, é impossível, eu digo hoje que eu tenho clareza, é impossível que aquela Bruna lá tivesse 10 quilos a menos, porque ela não tinha essa percepção de que ela estava buscando preencher algo que não ia ser preenchido pelo externo. E quando eu comecei esse processo profundo de entendimento, e com o meu caderno e escrevendo, eu me deparei com situações que, primeiramente, você tem que ter coragem para fazer, porque é algo muito profundo e que dói, assim, sabe? E o pessoal que fala aí de autoconhecimento como uma coisa floreada, como uma coisa que é linda e que, nossa, vou me autoconhecer, cara, toma cuidado, porque é um negócio que é profundo, é um negócio que dói, porque você vai se deparar com sentimentos de, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo, a questão de não se sentir amada. Por que você não se sente amada? Por que você não se ama, Bruna? Por que você nunca olhou para isso? Por que você é a pessoa mais importante da sua vida e você não olhou para isso? Você não se ama? Questões de sentimento da falta, primeiramente ali eu estava tentando preencher algo que faltava. Mas o que era esse algo que faltava? Eu estava, ao mesmo tempo, tendo que lidar, ou melhor, eu não estava olhando para coisas que eu tinha que pedir perdão, primeiramente por mim, perdão para outras pessoas, perdão para perdoar outras pessoas também, porque o perdão nunca é para o próximo, o perdão sempre é para gente. Se deparar que você se sente inveja, de você deparar que tem coisas mais sombrias suas e que você vai ter que lidar com isso. Então, de fato, antes eu não estava querendo lidar com isso, e para não lidar com isso e sentir confortável, eu ia para alimentação. Se você busca muito alguma coisa, assim, ó, você quer muito emagrecer, você já tentou várias coisas, cara, você ainda não achou a causa correta não, a causa real daquela situação ali. Você tem que olhar para outras vertentes, outras possibilidades, entende? Antes eu só ficava no caminho correto de dieta e treino, entende? Você tem que olhar para outras possibilidades, abra a sua cabeça também para você ver outras possibilidades e que você vai ter que enfrentar e talvez ter coragem, se for por esse lado mais emocional, esse lado mais de sentimentos. Quando eu mudei esse foco, eu fui trabalhando isso internamente e justamente lá o que eu falei, a mudança é interna. Quando eu entendi tudo isso aqui dentro, quando eu senti tudo isso aqui dentro, as coisas começaram a aparecer fora. Eu já não precisava mais da comida para ancorar aquilo, porque eu já tinha sentido liberado. Eu já conseguia abrir mais o controle da comida, foi meio que automático. Então a primeira mudança externa foi essa, que eu comecei a abrir mão do controle, abrir mão da necessidade de pensar em tudo que eu ia comer, em tudo que eu ia, e isso foi trazendo para mim uma autoconfiança. Aquele exemplo lá que eu falei para vocês no início, de que eu ia na casa dos meus familiares, que tinham coisa gostosa e tudo mais, e que eu já ia pensando, estruturando tudo controlado que eu ia comer, eu já não precisava mais, porque eu já tinha autoconfiança de que eu sei que eu iria escolher algo que de fato eu gostaria de comer no momento, e que de fato eu vou comer só o que eu necessito e não a mais. Quando eu olho para a parte prática de alguns pontos que também foram importantes, além daquele ali do café da manhã e desse entendimento, eu vejo que o contraste com o Andrei, meu namorado, também foi muito importante, porque o Andrei, ele sempre foi muito tranquilo com isso, assim, então quando a gente pedia lanche, assim,
o que me instigava muito é que ele falava assim, ah, eu não quero mais, vou deixar pro café da manhã. E daí deixava e aquilo pra mim era inaceitável, tipo, era uma coisa meio assim, como que você vai pedir um lanche e você não vai comer até o final, entende? Era uma coisa assim, tipo, cara, tu tem que comer até o final. E daí aquilo começou também a gerar os questionamentos, como que ele consegue e eu não consigo? Então ali começou também um contraste de percepção, e daí na mudança externa foi meio que automático também, quer dizer, algumas coisas foram automáticas, outras não. Mas, por exemplo, eu ir no mercado, em algum lugar comprar prato e eu pegar prato que é de sobremesa e eu, Andrei, começar a comer em prato de sobremesa. Você tá vendo que teve o déficit energético? Só que foi um déficit energético que ele não foi controlado à risca ou da forma rígida que eu estava impondo que seria. Então foi algo natural, daí a gente começou a fazer um déficit energético porque a gente estava comendo em prato menor, ou seja, a impressão que a gente tinha visualmente que a gente estava comendo, tipo, bastante, ou estava comendo, né, o necessário, não bastante, né, o necessário. Junto com esse contraste do Andrei, eu comecei também, hoje eu vou deixar meu lanche, vou deixar pro café da manhã, eu falava assim, eu vou deixar pro café da manhã. Daí a ponto que hoje, tipo assim, ou eu dou o lanche pro Andrei, se eu não quero mais, ou para fazer conta, né? Eu brincava assim, ele é do tipo de pessoas que deixa comida, tipo, deixa comida para comer depois, não sei o quê. Tipo, olha o nível que tá na minha cabeça. Eu fui meio que se tornando essa pessoa também, no externo, mas porque dentro eu já tinha internalizado e tinha dado o direcionamento, porque eu não tinha ainda o entendimento, que eram esses sentimentos e essas emoções. Essas situações de deixar, de dar para ele, de vou deixar pro café da manhã, e isso foi algo que não foi tão automático. Eu realmente teve momentos que eu tive que pensar assim, não, hoje eu não quero comer, então deixava. E assim por diante. Assim como eu acho que outro ponto de virada assim que teve, né, que eu acho que foi o fechamento de tudo, foi quando eu olhei para fora e eu tirei tudo que tinha de acúmulo fora. Então, se você olha para fora também, você vê que tem muitas coisas na sua casa acumulada, no seu carro, enfim, nas coisas no seu trabalho, alguma coisa assim. Se você vê que tem muita coisa acumulada, isso também é algo que vai refletir em você, entende? Então, ou melhor, o que estava aqui dentro refletia, né, lá fora. Então, talvez eu tinha muito acúmulo de coisas que eu não via e eu não percebia de forma de sentimentos e emoções e que eu não dava esse direcionamento, e isso refletia também no meu lado de fora. Eu era aquela pessoa que eu vou guardar essa roupa para quando eu emagrecer. Eu vou deixar aqui, fazia 1 ano já que eu não usava roupa. Não, mas eu vou deixar aqui porque uma hora eu vou usar. Isso daqui eu não uso agora, mas daqui a pouco eu vou usar. Então eu sempre ia deixando as coisas porque um momento eu ia usar, um momento, e esse momento nunca chegava, entende? Então o outro ponto, esse foi o ponto de virada, que foi aonde eu fiz um faxinão em casa assim e eu comecei a desapegar. E foi algo assim libertador, de fato, assim, porque hoje eu olhando não foi uma coisa assim simples de se fazer, digamos assim, que aquilo já estava tão, eu queria assim, já estava me pedindo, sabe? Daí eu fui e fiz. Mas eu lembro assim de quando eu estava tirando algumas roupas para doação, algumas coisas para doação, vinha o pensamento de tipo, tá, mas isso daqui é tão bonito, né? Quando eu for usar isso vai ficar tão legal. E eu vi que eu fui também me trabalhando enquanto eu fui tirando as coisas, fazendo a limpeza. Foi um momento meu, assim. E o Andrei fala uma coisa que é muito real, assim, né? Hoje tenho mais percepção. Eu já tive em vários momentos da minha vida, mas até que a gente coloque isso e internalize é algo bem profundo. A gente tem que colocar nos nossos pensamentos o cachorro para fazer xixi no lugar certo. Ou seja, quando vinha esse pensamento de tipo, mas cara, isso vai ser tão legal quando eu emagrecer, eu usar isso, alguma coisa assim, e daí eu falava, não, mas quando eu emagrecer, isso daqui, eu vou comprar uma coisa tão mais bonita que isso, porque, tipo assim, era esse pensamento que eu dava, assim, tipo, cara,
quando eu tiver magra, meu Deus, eu vou comprar uma coisa muito mais bonita que isso. E nem eu vou me sentir e eu vou querer ir na loja para comprar isso, eu vou querer fazer isso, sabe? Às vezes o pessoal, em algumas coisas eu pensei assim, mas o investimento do valor e tudo mais. Aí eu penso, não, mas eu sou capaz de fazer, eu sempre fiz dinheiro, sempre né, fui independente e tudo mais, e se precisar lá na frente eu vou saber fazer também para comprar e tudo mais. Então eu fui colocando o cachorro para fazer xixi no lugar certo, sabe? E isso foi algo que realmente foi transformador, porque hoje, cara, se eu vejo alguma coisa que eu já não uso mais, eu já mando. Circula, vamos lá. Circula, porque eu não quero ficar acumulando coisas, eu não acho que vai faltar mais nada, eu não acho que, né, eu não sou, nossa, plena, que sabe de tudo, assim, tem coisas que eu estou evoluindo, e aí sempre vai ser assim, porque eu acredito muito que a gente está aqui para aprender, né, e evoluir, aprende, evolui, e assim por diante. Mas eu acredito que esse ensinamento que eu tive com o emagrecimento eu posso aplicar em outras áreas, e é o que eu estou, aos poucos, colocando também em outras áreas da minha vida. Pra vocês terem noção, eu nem percebi como eu emagreci, tá? Porque quando eu coloquei o foco no que realmente era a causa, cara, eu me aprofundei naquilo e aquela ansiedade do peso, aquela ansiedade que eu tinha em relação a me olhar no espelho, a colocar uma roupa e me sentir bem, ela foi embora. Ela simplesmente desapareceu, porque eu olhei para a causa certa e, cara, eu ia me pesando daí assim, eu olhava assim, cara, nossa, eu tô com 68 quilos. Aí depois, nossa, quanto tempo fazia que eu não pesava 66 quilos? Aí depois 64, e aquilo já era normal, tipo, eu não fiquei assim, ó, nossa, estou pesando 62 quilos. Não, tipo, era algo, nossa, realmente, é meio que normal, entenda, tem que ser normal. E por que tem que ser normal? Porque você tem que se tornar a pessoa que emagrece. Então não fique pensando de que você vai ser a mesma pessoa de agora quando você emagrecer. Não, você vai ter que ser uma pessoa totalmente diferente. Não é que você vai ter que ser, você vai se tornar uma pessoa diferente. Eu não fui vendo assim o processo assim, tipo, de emagrecimento, de fato, eu não fui percebendo, simplesmente ele foi acontecendo meio que natural e algo que era normal para mim, era natural já eu fazer aquelas coisas, ter aquelas atitudes, entende? Também não posso finalizar esse vídeo sem comentar com vocês sobre a parte espiritual, porque nesse processo ela se desenvolveu muito mais. Então eu disse lá antes que eu não me sentia amada, que cara, isso ainda é uma coisa que, pra eu falar que tudo na verdade que eu tô colocando aqui, eu me sinto vulnerável em estar falando isso, sabe? Mas é algo que é forte pra mim, assim, esse sentimento de não se sentir amada, de se sentir abandonada, né? Sentia, né, no caso, que estava abandonada. A parte espiritual, ela me trouxe muito mais essa, não sei se é até segurança, mas esse amparo. E hoje eu sei que eu não estou sozinha, hoje eu sei que a gente está conectado com algo que é maior, e esse algo maior nutre a gente de algo que não vem do alimento e que nos dá todo esse amparo, assim. Só para fazer um resumão para vocês, a mudança, primeiro ela acontece internamente. A mudança, se você já fez várias vezes a mesma coisa e você não teve um resultado, tu tá repetindo ciclos, né, um resultado que foi permanente, você está repetindo ciclos, então é melhor você parar e você olhar para outras vertentes. E uma coisa que ajuda muito isso é você escrever. Você vai pegar, porque foi o que eu fiz naquela hora que eu me debulhei de chorar no café da manhã. Eu escrevi primeiro como que eu estava me vendo, desde o momento que eu pegava o prato, o que eu colocava no prato, o que eu sentia. Cara, se você pega o prato e você já tá com medo do que você vai colocar no prato, cara, não adianta você pegar a melhor nutricionista que for, o melhor personal que for, o melhor não sei o que, endócrino, cara, não é ali, não é externamente, é aqui. É aqui que tu vai ter que trabalhar. Se você tem medo de comer, se você tem
Se você acha que tudo vai te engordar, cara, não é lá. E tu pega e tu escreve como tu se vê ali comendo e tudo mais. Porque foi ali que eu vi que eu precisava preencher. E daí eu comecei as minhas técnicas lá do porquê. Porque cheguei no fundo do poço. Brincadeira. Cheguei no fundo da real causa, dei o direcionamento que isso precisava. As coisas foram mudando externamente, mas porque a mudança interna já aconteceu. Então, teve o déficit energético, teve toda a situação de não para certos alimentos, optar para os outros. Então, hoje a Bruna, que pesa 61, 62, né, diferença de 10 quilos, eu cheguei a 72, foi o meu maior peso, é a Bruna que não tem medo de comida, é a Bruna que sabe que se tiver em frente a algo de muitas coisas que são gostosas, ela vai saber optar porque o que ela realmente quer comer, o que realmente ela quer sentir o sabor, aí realmente ela não vai sentir culpa por ter comido aquilo, ela vai saborear aquilo e ela vai agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por você ter me dado esse paladar que eu posso sentir as coisas, que eu posso sentir prazer com isso. Cara, são tantas coisas, eu acho que parece que eu falei e tem muitas coisas para falar, então essa questão do agradecimento também. Ao invés de você detonar teu corpo, de você não gostar dele, cara, agradece porque você tem paladar para comer, agradece que você tem as pernas e os músculos que você pode caminhar, que você pode abraçar teu filho, tua filha, teu amor, seja lá que for. Então, às vezes a gente fica, essa sensação que eu tenho, eu fico tão presa em uma situação que era, nossa senhora, extremamente difícil e rígido, e se você abre o leque, a vida é tão mais leve, tão mais boa, a vida é boa de se viver. E realmente, assim, se você se identificou com algo daqui, eu quero e eu espero que primeiro seja inspirador e também espero que você sinta, se liberte, digamos, disso, porque você merece. Você merece viver uma vida saudável com a tua alimentação, saudável com o teu corpo e, enfim. Beijo e até mais.